As sombras da tempestade da Ucrânia acabaram de desencadear a ira do céu em uma sede russa, e os planos de Putin para Donetsk foram jogados ao caos. Em 1º de julho, a United 24 Media foi pioneira em divulgar detalhes sobre um devastador ataque de mísseis ucranianos em Donetsk. Boa parte do Oblast, foco-chave para Putin desde o início de sua alegada operação militar especial, está sob ocupação russa. Donetsk é um alvo-chave para a Ucrânia. Ao atingi-la com força, cria-se o potencial para contra-ataques que poderiam levar à recuperação do território perdido. Isso ocorreu na noite de 30 de junho, para 1 de julho. Segundo o United 24, a Ucrânia lançou um ataque de mísseis devastador que provocou explosões em Donetsk. A agência russa TASS afirmou que as defesas aéreas da Rússia na região entraram em superprodução, tentando derrubar os mísseis Storm Shadow lançados pela Ucrânia. A Ucrânia atingiu com sucesso uma instalação metalúrgica em Donetsk, uma sede-chave da Rússia, enquanto Putin lança uma nova ofensiva de verão para assumir o controle total sobre o Oblast. Eles falharam. E não foi apenas Donetsk que a Ucrânia mirou. Luhansk também foi atingida por mísseis. O Oblast, quase totalmente controlado pela Rússia, foi atingido com força, causando vários incêndios. Novamente, a Ucrânia mirou uma instalação militar chave. Imagens no Telegram mostram mísseis ucranianos caindo, junto com comentários de quem filmava. "Você está vendo?" pergunta uma das pessoas que filmava. Aí está a resposta. Bum! O míssil ucraniano toca o solo, com os dois russos filmando a cena, especulando que a Ucrânia acabou de atingir Valch. Esta é a antiga Escola Superior de Aviação Militar de Navegadores, situada em Luhansk. Enquanto a fumaça subia sobre os dois oblasts, Andrei Kovalenko, chefe do Centro Anti-Desinformação da Ucrânia, utilizou o Telegram para exaltar os feitos de sua nação. "Trabalho preciso contra os russos em Donetsk temporariamente ocupado", disse Kovalenko. "É muito intenso lá." Depois, relatórios revelaram a verdadeira escala do dano causado pela Ucrânia. E com esses relatórios vieram grandes notícias. Não foi apenas uma sede-chave que a Ucrânia obliterou em Donetsk. Um importante comandante de Putin também morreu no ataque da sombra da tempestade. Ucrânia Wire nomeia esse coronel como Ruslan Guryachkin, que lidera o 8º Exército de Armas Combinadas da Rússia. O 8º Exército de Armas Combinadas, formado em 2017, estava estacionado no Distrito Militar Sul da Rússia antes da invasão de Putin. Ele participou da incursão inicial com o objetivo de proteger a Rússia após a conquista de território no leste da Ucrânia. Serviu a esse propósito quando a Ucrânia contra-atacou a Rússia no verão de 2023, com o 8º Exército de Armas Combinadas repelindo os ataques ucranianos em Marinka. Putin estava feliz com as conquistas do grupo. Em agosto, antes de 2024, ele assinou um decreto concedendo ao exército o título honorário de guardas, em reconhecimento à bravura e heroísmo visto pela Rússia na Ucrânia. Ucrânia Wire diz que Goryachkin dedicou toda a sua vida ao serviço militar russo. Ele iniciou como cadete antes de se tornar comandante nas forças de Putin. O comandante do 8º Exército de Armas Combinadas foi morto e sua sede em Donetsk está destruída. A situação se agrava para a Rússia. Segundo o canal Supernova Plus no Telegram, a Ucrânia atingiu tão fortemente a base de Donetsk que pode ser impossível para o 8º Exército de Armas Combinadas se recuperar. "O prédio foi atingido até o porão", declarou o canal. "Os mortos estão sendo retirados em lotes, embora esses relatórios ainda não tenham sido verificados independentemente, de acordo com o Kyiv Post. A sugestão é que a Rússia pode ter perdido dezenas de soldados e o comandante que liderava essas tropas. Se o ataque da Ucrânia foi tão eficaz quanto afirmam, as forças de Putin em Donetsk sofreram um golpe massivo que coloca em dúvida a ofensiva de verão de Putin no Oblast. Mas voltaremos a esse ponto mais tarde no vídeo. A Rússia precisa responder às ações da Ucrânia em Donetsk? Essa resposta difere muito do que geralmente se espera da Rússia. O Ministério da Defesa geralmente minimiza os ataques de mísseis e drones ucranianos, alegando que os danos são causados por destroços após as defesas aéreas derrubarem os projéteis. A Rússia alega que a Ucrânia usou mísseis Storm Shadow para atacar civis.
De acordo com o Kyiv Post, Denis Pushilin, líder da chamada República Popular de Donetsk, fez esses comentários. Pushilin, uma das figuras-chave liderando as forças pró-russas em Donetsk contra a Ucrânia, é apoiado pela Rússia. Pushilin disse isso ao postar no Telegram sobre o ataque ucraniano. Um civil morreu e outros 3, incluindo um adolescente, ficaram feridos na República. Pouco antes das 10 da noite, o inimigo atacou a capital regional com mísseis lançados por ar de longo alcance. No distrito de Voroshilovsk, uma mulher morreu, enquanto um adolescente e um homem sofreram ferimentos de diferentes graus de gravidade. Note a total ausência de menção à Ucrânia, eliminando uma base militar russa em Donetsk. Pushilin tenta enquadrar o ataque Storm Shadow da Ucrânia como uma tentativa deliberada de matar civis, incluindo mulheres e crianças, em vez do preciso ataque militar alegado pela Ucrânia. Segundo Pushilin, uma série de instalações de infraestrutura, os pavilhões do mercado Sokol, a loja central de departamentos e o banco foram danificados. Um incêndio começou no local do ataque. O trabalho de liquidação está em andamento. Detalhes mais exatos serão divulgados quando estiver finalizado. A menção ao pavilhão de comércio é interessante. Ucrânia Wire aponta que o quartel-general do 8º Exército de Armas Combinadas estava perto do centro comercial local. Pushilin revelou acidentalmente que o ataque da Ucrânia atingiu seu alvo pretendido? Talvez. O porta-voz pró-russo parece ter entregado o jogo enquanto tenta desesperadamente enquadrar o ataque da Ucrânia como um destinado a atingir civis. Pushilin conclui, afirmando: no centro de Golovka, um jovem nascido em 2006 foi ferido por um ataque de drone kamikaze. Os feridos estão recebendo cuidados médicos qualificados. Um prédio residencial foi destruído, 12 danificados e 7 instalações de infraestrutura civil afetadas. No Kalininsk, uma clínica, dormitório, 3 casas de caldeiras, farmácia Nikitovsky e Central City, uma filial de banco nos distritos de Golovka. Pushilin afirma que a Ucrânia realizou um total de 26 ataques com mísseis de longo alcance e 155 disparos de artilharia de MM. A maioria dos ataques teve como alvo Donetsk, com alguns direcionados a Luhansk. É uma história de 2 lados. A Ucrânia afirma que só atingiu alvos militares em 30 de junho e 1º de julho. Ela sustenta essa afirmação com as evidências do pós-ataque, que levaram à destruição de uma sede militar russa e à morte de um comandante-chave. A Rússia não comentou sobre os incidentes, agindo como se a Ucrânia tivesse atacado deliberadamente áreas residenciais, comerciais e financeiras em Donetsk para matar civis. Essa afirmação soa exagerada, vindo de alguém pró-Rússia. Afinal, a Rússia tem um grande histórico de ataque a civis, sendo uma das principais estratégias de Putin. Segundo a estatista, os ataques russos às cidades ucranianas causaram 13.341 mortes de civis entre 24 de fevereiro de 2022 e 31 de maio de 2025. Dos mortos, 710 são crianças. A Rússia também causou 32.744 ferimentos civis durante o mesmo período, diz a estatista, sendo 2.076 dos feridos crianças. Em 30 de junho, as Nações Unidas relataram que os ataques russos a civis aumentaram. Entre 1 de dezembro de 2024 e 31 de maio de 2025, a Rússia matou 986 civis ucranianos e feriu outros, mais 4.807. Isso representa um aumento de 37% na taxa de vítimas civis na Ucrânia, em comparação com o mesmo período do ano anterior. É possível que o ataque de tempestade sombria da Ucrânia em Donetsk tenha matado civis involuntariamente. A Ucrânia conseguiu atingir alvos militares que visava. O que vimos em Donetsk não se compara aos ataques de drones e mísseis da Rússia nas cidades ucranianas. Apesar das afirmações de Pushilin e seus semelhantes, a Ucrânia acaba de realizar um devastador ataque contra as forças russas. Mísseis Storm Shadow foram lançados do céu e destruíram uma importante sede. Storm Shadow, que também é chamado de Scalp, é um míssil de cruzeiro de longo alcance lançado do ar, desenvolvido conjuntamente entre França e Reino Unido. Ambos forneceram esses mísseis para a Ucrânia, tendo também concedido permissão para a Ucrânia usar o míssil em território russo.
Isso segundo o chanceler alemão Friedrich Merz, que proclamou em maio: não há mais restrições ao alcance das armas entregues à Ucrânia, nem pelo Reino Unido, França ou Estados Unidos da América. Também não há restrições por parte dos Estados Unidos da América. As restrições eram irrelevantes no contexto do ataque a Donetsk, já que faz parte da Ucrânia. A remoção das restrições indica que a Ucrânia pode usar o Storm Shadow como quiser contra as forças de Putin. Foi exatamente o que fez em 30 de junho e 1 de julho, com um efeito devastador. Segundo o Army Recognition, um míssil Storm Shadow pesa cerca de 2.866 libras e tem 16,7 pés de comprimento. Cada míssil possui um sistema de propulsão a jato para mover seu peso substancial. Graças a esse sistema, algumas variações do Storm Shadow podem percorrer até 350 milhas, tornando-os ideais para a Ucrânia lançar ataques por trás das linhas de frente que visam instalações em território ocupado pelos russos. O míssil usa uma combinação de sistema de posicionamento global e um sistema de navegação inercial ou sistema de navegação inercial para atingir seu alvo. O primeiro fornece dados de posicionamento via satélite, com o sistema de navegação inercial usando sensores de movimento para auxiliar o míssil a calcular sua posição e orientação em relação ao alvo, segundo o Army Recognition. Orientação terminal, que é ativada quando o míssil se aproxima do alvo. Utiliza um mapa digital pré-carregado para confirmar a rota através de referências de terreno e dados em tempo real de um altímetro de radar a bordo. Em suma, o Storm Shadow é extremamente preciso e, devido à combinação de sistemas, também é resistente ao bloqueio eletrônico que a Rússia poderia usar para desviá-lo do curso. No entanto, o destaque de todo o pacote é a ogiva do Storm Shadow. A ogiva Bomb Royal Ordnance Augmented Charge, Bomb Royal Ordnance Augmented Charge, é projetada para lidar com alvos endurecidos ou enterrados profundamente no subsolo. Você pode se lembrar da afirmação anterior de que o ataque de Donetsk na Ucrânia conseguiu atingir a sede militar russa até o seu porão. A ogiva Bomb Royal Ordnance Augmented Charge é o motivo pelo qual isso pode ocorrer. Isso permite que o Storm Shadow atravesse um prédio inteiro e se enterre profundamente em um porão antes da detonação do míssil. O Army Recognition diz que o Broach usa uma abordagem em 2 etapas. Na primeira etapa, uma pré-carga moldada permite que o míssil rompa o alvo, criando uma abertura em qualquer que seja a camada externa do alvo. Desde paredes comuns até concreto armado, tudo é vulnerável à primeira etapa de penetração, com o objetivo de perfurar um buraco no alvo antes que a detonação ocorra. Com esse buraco perfurado, uma bomba de acompanhamento penetra no alvo. Essa é a segunda etapa. Essa bomba de acompanhamento de 449 kg explode, causando danos massivos. Também é difícil para a Rússia parar. Uma sombra de tempestade. O míssil pode viajar a velocidades de até Mach 0,95, dependendo da altitude, mas não tão rápido a ponto de ser impossível de abater. Isso significa que a Ucrânia pode aproveitar a tempestade para explorar áreas onde a Rússia não possui defesa aérea adequada. O 8º Exército de Armas Combinadas da Rússia descobriu isso da forma mais difícil. Isso nos leva ao significado do ataque da Ucrânia daqui para frente. Antes de explorar as implicações para Donetsk, vale reiterar que a Ucrânia também atingiu Luhansk durante seus ataques em 30 de junho e 1º de julho. Havia um grande motivo para isso. Como Donetsk, Luhansk tem uma considerável população pró-russa fora das forças russas invasoras. Entre os pró-russos está o líder da República Popular de Luhansk, Leonid Pozeshnik. Ele fez uma afirmação interessante em 30 de junho, pouco antes da Ucrânia atacar. Há 2 dias, um relatório divulgou que o território da República Popular de Luhansk foi totalmente libertado. Essa afirmação seguiu uma sugestão de Putin em março de que a Rússia controlava 99% de Luhansk. As 2 declarações foram dirigidas à Ucrânia, com Putin usando Pozeshnik como porta-voz para transmitir a mensagem. Luhansk caiu e a Ucrânia não pode fazer nada a respeito. A Ucrânia respondeu a essa mensagem com uma própria, disparando mísseis em Luhansk. A Ucrânia informou à Rússia que não importa o quanto as forças de Putin ocupem de Luhansk. Mesmo que a região seja agora 100% controlada pela Rússia, a Ucrânia continuará lutando por ela.
Mesmo se as tropas ucranianas forem expulsas, mísseis de longo alcance e drones continuarão devastando as forças russas. Ao ponto em que Putin não pode usar Luhansk como ponto de partida para invasões mais profundas na Ucrânia. Ainda assim, Donetsk era o principal alvo da Ucrânia. Seu objetivo era retardar o avanço de Putin em Donetsk. Em 6 de junho, o Instituto para o Estudo da Guerra, divulgou um relatório analisando a ofensiva russa. Ele notou que Putin começou sua ofensiva de verão, focada principalmente na Rússia, reivindicar toda a região de Donetsk. Isso foi confirmado em 5 de junho por Pavlo Paliza, vice-chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, que disse que a Rússia provavelmente tentava tomar todo o Donetsk e Luhansk. Até 1º de setembro de 2025, além de criar uma zona de amortecimento perto de Sumi até o fim de 2025. Essa afirmação foi confirmada em 28 de junho, quando a CNN relatou que a Rússia havia acumulado 110 mil tropas perto da cidade ucraniana de Pokrovsk. A apenas 12,4 milhas da fronteira administrativa de Donetsk, Pokrovsk é um centro ucraniano crucial. Várias estradas principais convergem para Pokrovsk, permitindo que a Ucrânia abasteça suas tropas enquanto lutam para manter Donetsk. Se Putin tomar a cidade, ele destruirá a rede logística e colocará suas forças próximas da fronteira. Ele precisa reivindicar para obter controle total sobre Donetsk. Com esse acúmulo de tropas, Putin sinaliza claramente sua intenção para a Ucrânia. A Rússia quer Donetsk, ela quer o Oblast. Ambos reforçam as alegações ideológicas de Putin de que Donetsk sempre foi e deve se tornar russa. Tomar Donetsk leva a Rússia para mais perto de controlar toda a região de Donbás. Com Donbás reivindicado, a Rússia poderia usar Donetsk e Luhansk como pontos de partida para avançar na Ucrânia e se aproximar de Kiev. Caso contrário, Putin, controlando Donetsk, teria mais influência nas futuras negociações de paz. Ele poderia argumentar que a Ucrânia deveria ceder o território controlado pela Rússia para evitar a continuação da guerra. Isso nos leva de volta ao que a Ucrânia conquistou com seus ataques de 30 de junho e 1º de julho, ao eliminar a sede do 8º Exército de Armas Combinadas e matar seu comandante. A Ucrânia destruiu uma das principais forças de combate de Putin em Donetsk, impedindo a Rússia de usá-la para defender as áreas capturadas na região, ou para coordenar ataques às regiões do Oblast que a Ucrânia ainda mantém. Com a pressão aliviada, a Ucrânia respira aliviada. Abrem-se oportunidades que a Ucrânia poderia explorar em contra-ataques. Este ataque preciso e inteligente pode ter impedido Putin de alcançar seu objetivo de tomar Donetsk no início de setembro, com sua ofensiva de verão. A Rússia já conquistou território fundamental em Donetsk como parte da ofensiva de verão, mas pode ir além disso. De acordo com o New York Times, em 27 de junho, esse território inclui a Vila Shevchenko, que fica no oeste de Donetsk. Por que essa vila importa? Fora do assentamento, há um depósito de lítio de apenas 100 acres, considerado um dos mais valiosos na Ucrânia. Esse depósito concentrado pode render muito lítio, usado em baterias elétricas modernas. Isso importa porque a campanha de Putin em Donetsk está arriscando o acordo de minerais assinado pelos Estados Unidos da América e Ucrânia no final de abril. Nesse acordo, os Estados Unidos da América criarão um fundo especial de investimento em reconstrução para incentivar investimentos na Ucrânia. Esse dinheiro financiará a Ucrânia a explorar seus grandes depósitos minerais, muitos localizados em Donetsk. Metade da receita gerada pela Ucrânia com esse trabalho retornará aos Estados Unidos da América, sendo o acordo essencialmente uma garantia de segurança para os ucranianos. Afinal, os Estados Unidos da América agora têm interesse direto em garantir que a Ucrânia retenha o máximo possível de seus depósitos minerais. Putin ameaça acordo com campanha em Donetsk. A Ucrânia atingiu uma sede militar russa em Donetsk poucos dias após a Rússia reivindicar um importante campo de lítio, o que pode não ser coincidência. A Ucrânia quer manter seu acordo de minerais com os Estados Unidos da América. O ataque da tempestade sombria em Donetsk provavelmente é apenas o primeiro de muitos que virão. Projetado para frustrar a ofensiva de verão de Putin e evitar que a Rússia domine todo o Oblast. Tudo se resume à alavancagem. Se a Rússia reivindicar Donetsk, a Ucrânia perderá o acesso aos minerais que mantêm o apoio dos Estados Unidos da América.
Sem esses minerais, os Estados Unidos da América podem renegociar com a Rússia, prejudicando ainda mais a posição da Ucrânia. Então, a manchete do ataque de 31 de junho e 1º de julho é a eliminação de uma sede russa e um de seus principais comandantes em Donetsk. Mas o crucial é a próxima ação da Ucrânia. É necessário impedir que Putin assuma o controle de Donetsk a qualquer custo. Isso pode significar mais ataques aéreos no futuro. O ocorrido em Donetsk é mais um golpe que prejudica a já cambaleante ofensiva de verão russa. Descubra sobre os muitos problemas que Putin já está tendo com essa ofensiva em nosso vídeo. Inscreva-se no The Military Show para mais vídeos sobre as tentativas da Ucrânia de manter Donetsk longe de Putin. Obrigado por assistir.